Rapaziada, o pilhado, que foi o cara que trouxe em primeira mão essa treta entre o Felipe Luiz e o Pedro, trouxe novas informações sobre o jogador que, olha, vão dar o que falar, viu? Copiaram a informação na cara dura. Eu dei a informação em primeira mão. Só que o Flamengo, ele tem um talento desgraçado de criar crise quando não deve. Você vai ver no vídeo de hoje o porquê o pilhado ficou irritado com o GE, as informações exclusivas sobre o Pedro e o Felipe Luiz no Flamengo e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Aí eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. Assim que o pilhado ficou sabendo que o Pedro não ia ser relacionado para o jogo contra o São Paulo, ele trouxe essa informação na sua rede social e ficou muito irritado com o Felipe Luiz. Que imbecilidade da comissão técnica do Flamengo tirar o Pedro dos relacionados para o jogo contra o São Paulo. Na boa, sabe por que é uma imbecilidade? Não porque eu acho que o Pedro na sua atual forma deve ser titular, deve jogar nesse time do Flamengo, não. É porque essa decisão, ela só aumenta uma crise totalmente desnecessária no Flamengo. O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas da Libertadores, tá nas oitavas da Copa do Brasil, só que o Flamengo, ele tem um talento desgraçado de criar crise quando não deve. Então já teve o erro de criar crise, né? Quando o dirigente do Flamengo vazou que o Flamengo aceitaria propostas pelo Pedro. Pra que vai vazar isso? Deixa lá, tranquilinho. Se surgir uma proposta, diz, ó, surgiu uma proposta irrecusável pelo Pedro, ele vai embora. Mas não, vazaram. Já criou ali um clima péssimo, né, do Pedro dentro do Flamengo. Aí agora, em vez da comissão técnica tentar passar panos quentes nessa crise, ela tira o Pedro dos relacionados. Isso mostra que o Flamengo está em crise. Isso acentua uma crise no Flamengo. Era só colocar no banco, não botar para jogar. Se ele não está treinando bem, realmente não tem que jogar. Se ele está numa fase ruim, eu acho que ele está numa fase ruim, não tem que jogar. Agora, não é porque eu acho o trabalho do Felipe Luiz sensacional, e eu acho que o Felipe Luiz tem que ser intocável nesse Flamengo, mas não é porque eu acho isso que eu não posso criticar uma atitude. Porque para mim é muito pouco inteligente você tirar o Pedro dos relacionados, porque você aumenta a crise, você comprova essa crise, deixa claro que tem uma crise no Flamengo. E detalhe, vai tirar o Pedro do banco, vai ter o Juninho Azerbaijão, que foi contratado de uma forma super equivocada, né, com todo o respeito ao jogador, mas que não tem nível técnico para estar nesse Flamengo. Então, cara, o que não falta é espaço para o Pedro, pelo menos no banco de reservas. E essa situação para mim é uma imbecilidade, porque ela só aumenta uma crise desnecessária do clube. É impressionante como o Flamengo tem o talento para acabar com o clima, mesmo no momento positivo. E aí você sabe como funciona o mundo das informações, né? O pilhado trouxe a notícia e teve gente que usou a informação sem dar os créditos pro jornalista. Eita, pessoal! Tadinho do Globoesporte.com. Tem uma redação inteira e tem que copiar minha informação. Não conseguem ter notícia em primeira mão e copiam na cara dura, sem dar crédito. Só que eu não sou igual muito coleguinha que tem medo de vocês, não. Vocês são fracos. Se vocês não conseguem uma redação inteira dar furo no pilhado, se eu tenho que ficar dando furo pra vocês, eu dou, pode copiar. Só que meu vídeo já tá com 600 mil visualizações, muito mais visualização do que a bosta de site que vocês têm. Copiaram a informação na cara dura. Eu dei a informação em primeira mão que o Pedro saiu do treino de quarta-feira. Só que eles não podem me dar crédito, porque eu humilho a Rede Globo o tempo inteiro. Eu mostro o lixo de jornalismo que eles fazem, não só no esporte, como também no noticiário.
Então eles não podem dar crédito para mim. E eu não quero. Eu só quero mostrar o lixo de jornalismo deles, que eles copiam a informação dos outros, fingem que a informação é deles, incluem essa informação numa matéria e pronto. Só que eu desmascaro vocês o tempo inteiro. E vai seguir levando furo meu. Sabe por quê? Porque eu trabalho mais que vocês todos juntos. Eu tenho mais engajamento que vocês todos juntos. Meus vídeos têm muito mais visualização que essa bosta de site que não sabe fazer o trabalho de vocês. Corre atrás. Pode correr. Porque vocês vão levar mais furo amanhã. Tem que aturar o pilhadinho. Uma fonte minha fortíssima no Flamengo acabou de me responder aqui as mensagens que eu tinha perguntado sobre a situação do Pedro, tá? E pelo que foi passado por ele, o Felipe Luiz tá certo e não tinha o que fazer a não ser, né, não ter relacionado o Pedro pro jogo contra o São Paulo. Por quê? De acordo com o que ele me passou aqui, ó, eu vou até ler para não faltar nada e nem distorcer palavras. Quarta no treino, o Pedro não teria sido escalado nos times e ficou revoltado. Teria até abandonado o treino. Ou seja, isso foi visto como marra por parte do jogador. E o Felipe Luiz não teve o que fazer. Se não fizesse isso, me disse aqui a fonte, né, ia começar a perder o grupo. E detalhe, ele ainda me disse que o grupo ficou incomodado com essa postura do Pedro, tá? E que alguns dentro do elenco estão fazendo até piada, porque o Pedro não treina com a vontade que deveria treinar, não está mostrando vontade nos treinos. Ou seja, é uma situação que o Felipe Luiz não teve o que fazer, né, na opinião dessa fonte aqui, que é muito forte dentro do Flamengo. Mas uma coisa eu acho, tá? Se foi por isso realmente, eu acho que o Felipe Luiz deveria se posicionar. Deveria falar, ó, a gente teve problemas com o Pedro, alguns problemas de disciplina, alguns problemas de comportamento e por isso ele tá afastado. Porque você afastar de repente, sem dar uma explicação, sem dizer por que não relacionou um cara que é um dos melhores camisas 9 do Brasil, tá em uma fase? Tá. Mas eu acho que o Felipe Luiz deveria ter explicado publicamente. E agora tá aqui uma versão de uma fonte muito forte que eu tenho no Flamengo e que eu confio muito. Ou seja, se for isso mesmo, Felipe Luiz está coberto de razão. E depois da coletiva do Felipe Luiz, o pilhado foi lá e levantou mais ainda a bola do treinador, já que confirmou tudo o que ele disse. E claro, também foi aquele gostinho para quem é torcedor do Flamengo de ver o treinador com pulso firme. Só para dizer que o Felipe Luiz acabou de confirmar tudo o que eu trouxe em primeira mão. Eu sei que muito mau caráter dessa imprensa vagabunda copiou a minha informação exclusiva e colocou dentro de matériazinha, inclusive do Globoesporte.com. Mas uma mensagem que eu passo para eles: continua me assistindo, continua atrás de mim, porque eu vou continuar trazendo notícia exclusiva. Quando eu solto uma notícia, é porque eu apuro pra caramba, eu trabalho pra caramba, e eu não preciso ficar me garantindo na informação dos outros. Cara, muito orgulho, porque o Felipe Luiz acabou de confirmar, disse que foi lamentável, disse que se ele não fizesse nada com o Pedro, ia contaminar o grupo, e foi tudo o que eu trouxe. Foi tudo o que eu trouxe. Então é orgulho pra caramba do meu trabalho. E quem às vezes tenta falar, será que o pilhado tá dizendo a verdade? Confia mais, porque o meu trabalho é muito sério. Não é como de muito vagabundo que fica copiando a informação dos outros sem dar crédito, não. Então, pode seguir, pode acompanhar, porque eu trago notícia em primeira mão, porque eu sou trabalhador, não sou copiador de notícia dos outros, não. Só um recadinho pra essa Globo lixo que pegou minha informação, copiou descaradamente e não deu crédito. Mas eu trabalho pra vocês, fica tranquilo, tem muita gente incompetente aí dentro. Eu deixo vocês copiarem. Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque é essa postura de um treinador que não deixa ter crise num clube. É essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro. Para falar as coisas, para expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que está em oitavas de final de Libertadores, que está em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Felipe Luiz e Pedro,
é Felipe Luiz disparado, tá? Se for para sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro para jogar bem, mas que precisa do Felipe Luiz para jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Felipe Luiz. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. E, repito, se for para escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for para o Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos, de alguns anos atrás, por causa do seu treinador. E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali da sua calma. Um cara talentoso e um cara corajoso para ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz. Aula essa que ele já tá dando em campo com o futebol do Flamengo. E aí o pilhado foi lá, comentou uma informação que quem trouxe foi o GE, mas deu os créditos e também, claro, aproveitou para agradecer o Neto. Sobre a reunião que o Pedro teve hoje com os jogadores do Flamengo, é claro que primeiramente eu vou dar o crédito devido para quem deu a informação, o GE.com. Não é porque eles não tiveram a hombridade de me dar crédito na informação exclusiva que eu dei, que eu não vou dar crédito para eles. O meu caráter não é moldado pelo caráter dos outros. Então, crédito dado, e agora a minha opinião sobre essa situação. Para mim foi bem o Pedro. Não ia ter como o Pedro trabalhar com esse ambiente. Não ia ter como o Pedro trabalhar chegando ali sem graça, chegando ali sem ter clima com os companheiros, todo mundo olhando com rabo de olho para ele. Não ia ficar muito pesado, ia ficar impossível do Pedro tentar dar uma volta por cima. Então, enquanto o Pedro não tem a certeza que ele vai sair, enquanto não surge uma proposta alta, porque o Flamengo só vai vender o Pedro se for ali por 25, 30 milhões de euros, o ideal foi isso que o Pedro fez. Ele tinha que se posicionar, ele tinha que falar alguma coisa com os companheiros. E outra, Felipe Luiz não participou. Aí eu não sei se a pedido do jogador ou se o próprio treinador preferiu deixar o Pedro conversar com o grupo. O Pedro ficou incomodado, principalmente com as palavras lamentável e ridículo. Disse que as críticas do Felipe Luiz foram acima do tom, na opinião dele. Realmente pode ter sido, mas o Felipe Luiz também pode ter chegado ao seu limite. Então dá para compreender, na minha opinião. E o Felipe Luiz é aquele perfil da Europa. Ou vocês acham que Guardiola fica dando moralzinha para jogador? Ou vocês acham que Luiz Henrique fica dando moralzinha para jogador? Não ficam. A autoridade é deles e vai ser do jeito deles. E o Felipe Luiz foi moldado na Europa. Felipe Luiz jogou muito mais tempo na Europa do que no Brasil. E além disso, o Pedro se explicou e disse que sim, ele estava muito abalado pelo vazamento da informação de um dirigente do Flamengo para o Mauro César Pereira, né? Dando crédito aqui para o Mauro, de que o Pedro estaria nesse momento negociável, que o Flamengo aceitaria 15 milhões de euros por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com essa situação também para o grupo. Então, importante, na minha opinião, porque o Pedro se posiciona, acaba com aquele gelo que provavelmente teria, né, na chegada dele hoje no treino. E agora o Pedro, na minha opinião, se dedicar, tem tudo para ser ali um dos principais jogadores do Flamengo. Foi importante, teve personalidade e tomara que o Pedro consiga dar a volta por cima, porque não vai ser fácil ele ser negociado na sua forma que não é a ideal por uma fortuna. Quem tem caráter tem, né? Neto fez um vídeo hoje que tá viralizando com a opinião dele sobre a situação do Felipe Luiz com o Pedro. E ao contrário do GE.com, fraco, o Neto, que é muito maior que o GE.com, na minha opinião, me deu crédito. O Neto falou sobre a situação e deixou claro que o pilhado trouxe a informação e que para ele a minha informação é que fez o Felipe Luiz se posicionar. Então eu vou botar aqui o videozinho para mostrar, né, que quem tem caráter dá crédito para os outros. Não precisa se autoafirmar copiando informação
Admiro muito o Neto, meu amigo pessoal, a gente pensa várias coisas diferentes, mas é por isso que eu tenho respeito por ele, porque ele tem caráter, tem ética profissional, ao contrário do GE.com. Fala pra mim, Neto, quem que deu a informação do Felipe Luiz com o Pedro em primeira mão? Vamos lá. Quando que o Pedro, em um ano machucado, deixou de fazer um treinamento? Quando que o Pedro teve problemas de relacionamento em relação a tudo isso? Não sei se vocês lembram, uma semana atrás ou 10 dias atrás, ó, o Felipe Luiz elogiando o Pedro. Depois de uma semana, mas precisou o Thiago, né? O pilhado, grande Thiago, passar a informação que teve problema de relacionamento. Aí vem, ganha o jogo do São Paulo, aí vem na coletiva e desaba de falar em relação ao Pedro. É mesmo? Tá bom, vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Pra mim, do Pedro. E aí hoje, o Thiago Asmar, o pilhado, trouxe a informação exclusiva de que o Pedro pode estar indo pro Zenit. Zenit da Rússia, que acabou de levar o Gerson, tem interesse no Pedro. Antes que alguém copie essa informação, né, e publique como se fosse exclusiva, como já aconteceu aí anteontem, o Zenit tem interesse no Pedro. Foi uma apuração que eu fiz em conjunto com o Júlio Miguel Neto e ela acontece desde o dia 5 de julho. O Zenit teria um interesse inicial em pagar 15 milhões de euros pelo Pedro. Depois dessa situação da coletiva do Felipe Luiz, o staff do Pedro vai levar em consideração qualquer proposta e vai levar ao Flamengo. Agora, cabe ao Flamengo aceitar ou não. Eu não acredito que o Flamengo, depois dessa situação, vá aceitar negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Talvez por 20, por 25 milhões de euros. A situação é, o staff do Pedro, depois de ontem, tá louco para tirar o Pedro do Flamengo. Parece que não tem mais clima do Pedro dentro do clube. E o Zenit, antes que alguém copie essa informação, tô dando aqui em primeira mão, em conjunto com o Júlio Miguel Neto, tem interesse no Pedro. E dinheiro para tirar eles têm, como tiraram o Gerson. Então, mais uma informação exclusiva aqui sobre essa situação do Pedro. Eu vou continuar incomodando os coleguinhas da imprensa, porque eu vou trabalhar muito. Depois que eles copiaram minha informação que o Pedro tinha se envolvido em polêmica no treino, tinha deixado o treino na maior cara de pau, agora é que eu vou trabalhar ainda com mais vontade. Vamos ver se vão copiar mais uma informação, se dessa vez vão dar crédito ou não, porque eu duvido que me deem crédito, mas tá aí mais uma informação exclusiva sobre a situação do Pedro. Zenit já é um clube interessado no atacante. Mas e aí, cara, o que você acha disso tudo? Quem tá certo e quem tá errado nessa treta? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?